Meu nome é Ana, e nunca imaginei que minha vida mudaria de forma tão drástica no dia em que decidi me mudar para um vilarejo afastado de tudo, buscando a tranquilidade que a minha vida na cidade já não me oferecia. O estresse, as luzes brilhantes, o barulho constante, tudo aquilo estava me esmagando, e eu precisava escapar. Encontrei a oferta em um fórum na internet, uma casa de campo antiga, afastada de qualquer vila, às margens de uma floresta densa. A descrição prometia paz absoluta. A casa, embora um pouco deteriorada, parecia perfeita para alguém como eu, que queria se afastar do agito. A única advertência que encontrei no anúncio foi algo peculiar. Cuidado com a floresta. Ela esconde mais do que parece. Passei por isso como se fosse uma estratégia para atrair turistas com um toque de mistério. O trajeto até lá foi longo e monótono. À medida que o ônibus subia pela montanha, as estradas se tornavam mais estreitas, as árvores mais densas. O vilarejo mais próximo estava a mais de 1 hora de distância. Ao chegar, uma sensação estranha se apoderou de mim. O ar estava mais pesado, quase denso, como se a própria floresta estivesse me observando. Não dei muita importância a isso. Pensei que era apenas a natureza do lugar, diferente da cidade, que finalmente me permitiria descansar. Quando cheguei à casa, minha mente se acalmou. Ela era maior do que eu imaginava, embora o desgaste do tempo e a falta de manutenção lhe conferissem uma aparência sombria. Estava cercada por uma cerca de madeira, e atrás dela, a floresta começava, como se estivesse engolindo tudo. Me parecia o lugar perfeito para escrever, para encontrar paz. Não sabia naquele momento que, por mais que desejasse a solidão, o que me aguardava ali não era tranquilidade, mas algo muito mais escuro. Os moradores me receberam com uma atitude reservada. O homem mais velho que me alugou a casa, um homem de rosto rugoso e olhar distante, me advertiu, ao me entregar a chave, que eu não deveria caminhar pela floresta ao cair da tarde. Suas palavras me pareceram absurdas, mas acenei educadamente. Afinal, era um vilarejo pequeno e seguro. Aquela hora, não encontraria nada além de sombras. A primeira noite foi tranquila, ou pelo menos parecia ser. Dentro da casa, o ranger da madeira e os sussurros do vento contra as janelas criavam uma atmosfera inquietante, mas me adaptei. Era isso que eu buscava, afinal, escapar da cidade e encontrar um lugar mais lento, mais simples. Essa noite, no entanto, fui acordada por um som estranho. Não consegui definir o que era, mas parecia algo arranhando as paredes. Ignorei, achando que fosse o vento ou algum animal. No entanto, o que me desconcertou foi o que aconteceu a seguir. Da janela, vi uma figura no limite da floresta. Uma mulher, parada, imóvel, vestida com roupas longas e escuras. Seu rosto estava coberto por um capuz. Meu coração disparou, mas a figura desapareceu rapidamente na escuridão da floresta. Aquela visão ficou gravada na minha mente durante dias. Não conseguia tirá-la da cabeça. Durante as semanas seguintes, toda vez que saía para o jardim, sentia sua presença nas sombras. Ninguém no vilarejo parecia me falar sobre isso abertamente, mas havia algo nos olhares deles, algo nas suas palavras baixas, que me fazia pensar que sabiam mais do que diziam. A curiosidade começou a me consumir. O que significava aquela figura? Era um sonho? Uma alucinação? Decidi investigar mais sobre o lugar. Fui até o vilarejo, em busca de respostas, mas encontrei mais evasivas. Este lugar não é para forasteiros, me disse uma mulher mais velha enquanto me servia na loja. A floresta guarda segredos, moça, e nem todos são amáveis. Um senhor que vendia pão, ao me ver caminhar perto da floresta, sussurrou com uma voz grave: a floresta não esquece. E as bruxas? Elas também não esquecem. Essas palavras me gelaram. As bruxas. Era isso que o vilarejo temia? Elas eram reais. A ideia parecia absurda,
mas a crescente sensação de inquietação começou a me fazer duvidar. Naquela noite, depois de mais um longo dia, decidi dar um passeio pela floresta. Sabia que não deveria fazer isso, mas algo dentro de mim me impelia a seguir aquele impulso. À medida que me internava, a escuridão ficava mais densa, o ar mais pesado. O sussurro do vento nas árvores parecia falar, ou ao menos eu sentia isso assim. De repente, a vi novamente. A mulher, parada entre as árvores, me observando. Dessa vez, ela não desapareceu. Seu rosto estava visível, mas eu não conseguia distingui-lo com clareza. Apenas vi seus olhos, grandes e negros, como poços vazios. Fiquei paralisada. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. Uma força estranha me mantinha no lugar. Foi nesse momento que ouvi a voz, suave, mas clara, dizendo: "Estamos te esperando." Aterrorizada, corri de volta para casa. Minha mente não conseguia processar o que havia acontecido. O que era aquilo? Uma ilusão? Uma alucinação? Não sabia, mas uma terrível sensação de pressão tomou conta de mim. Algo estava profundamente errado nesse lugar, e agora não podia mais ignorar. Naquela noite, os sonhos vieram com mais força. Sonhei com a mulher da floresta. Seu rosto, pálido e desfigurado, se aproximava de mim, seus lábios se moviam, mas não conseguia ouvir suas palavras. Apenas via seu sorriso, um sorriso que me congelava até os ossos. Ao acordar, encontrei algo estranho sobre a mesa. Um pedaço de tecido negro, rasgado, com símbolos estranhos bordados. A princípio, pensei que fosse apenas um sonho, mas o pedaço de tecido estava ali, real. Nesse momento, compreendi que a mulher não era uma ilusão. E o que estava acontecendo na floresta não era mera coincidência. O vilarejo sabia mais do que me dizia. Sabiam que as bruxas, aquelas que um dia dominaram a região, não tinham desaparecido. Elas apenas estavam esperando o momento certo para retornar. Os dias passaram e, com eles, a sensação de inquietação aumentou. Eu não sabia o que fazer com as informações que havia descoberto. Por um lado, parecia que as bruxas estavam muito mais próximas do que imaginava. Por outro, não podia acreditar que toda a história de bruxas que controlavam a região fosse real. Mas então, numa noite especialmente densa, a mulher apareceu novamente, mais próxima. Agora, não havia mais como negar. Tudo estava interligado. A presença dela não era apenas um presságio. Era algo que me estava chamando. Algo que me dizia que eu tinha um papel a cumprir. O destino não seria apenas uma questão de ser consumida pelo medo. Eu não seria apenas uma espectadora na história das bruxas. Era tarde da noite quando a mulher, que agora eu sabia ser Mara, apareceu diante de mim mais uma vez. Ela sorriu com uma expressão vazia, e eu finalmente entendi o que ela queria. As bruxas precisavam de mim, de meu sangue, de minha força. E eu teria que escolher entre abrir o portal para elas ou ser engolida pela escuridão que elas representavam. O que quer que acontecesse, não haveria volta. O portal se abriria. Mas seria eu quem decidiria como isso se daria. Eu não seria a vítima. Eu tomaria o controle. O vento cortante da noite me envolvia, e a floresta parecia respirar junto comigo, como se estivesse esperando pela minha decisão. Mara, a figura espectral que me assombrava há semanas, se aproximou lentamente. Seus olhos, agora mais claros, mais penetrantes, pareciam puxar algo de dentro de mim, algo que eu ainda não compreendia por completo. "Você sabe o que deve ser feito", disse ela, sua voz como um sussurro suave, mas com uma autoridade que não podia ser ignorada. Ela não era uma simples mulher do passado. Ela era uma das bruxas antigas, e sua presença era tão poderosa quanto aterrorizante. Eu sentia minha respiração acelerando, e o medo me envolvia como uma manta escura. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim despertava. As palavras do velho no vilarejo, o livro que eu tinha encontrado, tudo estava começando a fazer sentido. Não era apenas a minha vida que estava em jogo, era o destino de todos que haviam sido esquecidos, aprisionados nesse ciclo de sofrimento, esperando o momento certo para voltar. "Você pode abrir o portal, Ana,
Mara continuou, seus olhos fixos nos meus. Você carrega em suas veias o sangue das bruxas. Você pode libertar as nossas almas. Ou pode nos condenar para sempre. Olhei ao meu redor. A floresta parecia viva, cheia de energia e segredos. As árvores, os sussurros do vento, tudo estava em sintonia com Mara. Mas eu não podia tomar essa decisão sozinha. Não sei entender o que realmente estava em jogo. E se eu me recusar? Perguntei, tentando manter minha voz firme, embora minha mão tremesse. O que acontecerá com você e com as outras bruxas? Mara sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era um sorriso triste, quase resignado. Se você se recusar, o ciclo se manterá. O portal não abrirá, mas o mal que foi feito a nós nunca será esquecido. Você mesma sentirá o peso das correntes que nos prendem, e nós, as bruxas, continuaremos a esperar, a murmurar nas sombras. Eu sabia que a escolha era minha. O medo ainda estava lá, mas uma força crescente dentro de mim me impelia a agir. Algo em mim estava pronto para encarar essa realidade que, até então, eu não compreendia. A decisão estava tomada. Eu não permitiria que as bruxas retornassem para dominar este mundo. Mas eu também sabia que não podia simplesmente ignorá-las. Elas precisavam ser libertadas, mas de uma forma que eu pudesse controlar. Não haveria mais sacrifícios. Não mais sofrimento. Eu tinha que usar o poder delas, mas para algo que fosse maior do que elas. Mara me guiou até o centro da floresta, onde o círculo de árvores se erguia como uma muralha natural. A pedra antiga estava ali, esperando, como um altar destinado a ser usado. O vento se intensificou à medida que nos aproximávamos, e as árvores pareciam se mover, como se estivessem nos observando, nos julgando. A pedra foi criada para isso, disse Mara, seus olhos fixos na grande rocha plana. Ela é o ponto de conexão entre os mundos. O ritual que você fará abrirá o portal, mas será você quem decidirá se o que está do outro lado pode passar. Com um movimento suave, Mara indicou que eu me ajoelhasse diante da pedra. Hesitei, mas fiz o que ela pediu. O ar estava carregado de uma energia antiga, algo que eu nunca havia sentido antes. Olhei para as mãos, e o sangue das bruxas parecia pulsar dentro de mim, uma corrente que me ligava àquela terra, aquelas almas perdidas. Eu fechei os olhos e comecei a entoar as palavras que estavam em minha mente, aquelas palavras que não sabia de onde vinham, mas que estavam ali, prontas para serem ditas. O chão tremeu. A pedra começou a brilhar com uma luz azulada, e eu senti uma pressão enorme ao meu redor. Você tem controle, Ana, disse Mara, sua voz agora distante, como se estivesse sendo puxada para algum outro lugar. Use o poder. Eu abri os olhos, e, pela primeira vez, senti o verdadeiro poder dentro de mim. Era como uma corrente elétrica, uma força tão intensa que parecia que o mundo inteiro estava se abrindo diante de mim. Eu tinha a chave para o portal, mas também tinha o poder de fechá-lo, de decidir quem passaria e quem ficaria preso. A tensão no ar era palpável. O portal começou a se formar, uma abertura escura e líquida que se estendia diante de mim. As bruxas começaram a sussurrar, suas vozes se tornando mais fortes, mais urgentes. A luz da lua parecia intensificar o brilho do portal, e eu sabia que o momento estava chegando. Senti o peso da responsabilidade em meus ombros. As bruxas, com toda a sua magia e poder, estavam prestes a atravessar aquele portal. Mas algo me dizia que se eu permitisse, o equilíbrio do mundo seria quebrado. Não podia deixar isso acontecer. O ritual estava quase completo, mas então eu tomei uma decisão. Fechei os olhos, respirei fundo e, com todas as minhas forças, fechei o portal. Não com ódio, mas com uma vontade profunda de proteger tudo o que ainda havia de bom neste mundo. As bruxas não retornariam. O ciclo de morte e vingança não continuaria. O portal se desfez diante de meus olhos. O ar ao redor de mim ficou calmo novamente. A floresta, que antes parecia viva com a presença das bruxas, agora estava em silêncio. Eu não sentia mais o peso da escuridão. O poder das bruxas, aquele que me ameaçava, se dissipou. Mara, que agora estava completamente distante, olhou para mim com uma expressão de compreensão, como se soubesse que eu havia feito a coisa certa. Seu rosto, antes sombrio, parecia agora aliviado. Você escolheu a liberdade, Ana, disse ela, suas palavras suaves, mas cheias de sabedoria.
E isso é algo que nem todas as bruxas poderiam ter feito. Com um último suspiro, Mara desapareceu na escuridão da floresta, deixando-me sozinha, mas em paz. O amanhecer chegou, e com ele, a calma. A floresta estava silenciosa, mas agora não me parecia mais ameaçadora. A casa, que antes parecia um lugar de confinamento, agora parecia um refúgio seguro. Eu sabia que não havia vencido uma batalha, mas sim rompido um ciclo de dor e sofrimento. Não era o fim, mas um novo começo. O vilarejo, antes impregnado com medo, agora parecia estar mais tranquilo. As pessoas já não me olhavam com os olhos cheios de receio. O que eu fizera, o que eu havia evitado, estava além do entendimento deles. Mas eles agora estavam livres de um pesadelo antigo. A vida seguiria seu curso, e eu seguiria o meu, mas com a certeza de que eu havia escolhido o que era certo. Eu havia enfrentado o passado, os medos, os ecos de uma história sombria, e, no final, tinha encontrado minha própria liberdade.